Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje eu quero falar sobre negar a si mesmo. Eu quero ler um texto bíblico que está em Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia a sua cruz e siga-me. A proposta é diária. Em Lucas 9, 57 diz, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Algumas pessoas sem entendimento, por não entender o que Jesus falou sobre esse texto bíblico, pode ignorar a posição, a fala, o posicionamento de Jesus. Mas é porque essa pessoa não tem o entendimento do que de fato estava acontecendo aqui. Quando Jesus fala para um que deixa os mortos enterrarem os seus mortos, isso não significa que o pai dessa pessoa, desse homem que queria seguir a Jesus, já estava morto. O que ele estava dizendo é o seguinte, eu quero te seguir, mas primeiro eu vou esperar meu pai morrer, né? E aí vou sepultá-lo e depois eu decido te seguir. Era isso que estava acontecendo. E o outro queria se despedir da família. E Jesus disse assim, bom, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não era o fato dele se despedir da família. Era o fato que o momento da despedida poderia levá-lo a tomar uma decisão a não seguir a Cristo. O próprio Jesus, ele nos ensina que se a nossa família, se os nossos bens, se aquilo que nós temos vai trazer um impedimento para seguir a Jesus, nós não seremos de fato os seus discípulos. E aí Jesus ele vem dizendo que existem coisas nessa vida que pode sim nos impedir de seguir a Jesus, de servir a Jesus. Por mais que sejam coisas aparentemente boas, por mais que sejam coisas que aos olhos humanos, né, ao entendimento humano, alguém diga, mas meu Deus, que isso? A família, né, o trabalho, né, se essas coisas nos roubam da presença, mas não só de um culto, da presença não só de um momento de oração, mas da presença eternamente com Cristo, isso tem que ser revisto. Negue-se a si mesmo, o que significa a exigência de Jesus apresentada aos que aspiravam a ser os seus discípulos. Quando ele disse, a si mesmo se negue, o que exatamente isso queria dizer? Desde o início da história humana, o grande conflito que nós, humanos, temos com Deus é uma guerra de vontades. O Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles escolheram a sua própria vontade e comeram. Sempre vai ser essa guerra entre a carne e o espírito, entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Mas o que será que vai prevalecer? Quem determina é sempre o homem. A obediência é um requisito definido pelo Criador
para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder de escolha dos homens, que tendem a diferir da vontade e das ordenanças divinas, das ordenanças de Deus. A nossa vontade sempre é contrária, muitas vezes, da vontade de Deus. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu a Caim antes dele pecar. Deus chegou e conversou com Caim. Deus avisou, Deus mostrou a Caim o que estava acontecendo e o que poderia acontecer se ele abrisse a porta do seu coração. E o que aconteceu? Ele abriu, permitiu. Ele não negou, ele não se negou, ou ele não negou a si mesmo. Gênesis capítulo 4, versículos 6 ao 7, ele fala sobre isso. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O Senhor estava dizendo para Caim: cuidado com aquilo que está batendo na porta. Rejeite isso. Negue a essa vontade, renuncie a essa vontade. Negue-se a si mesmo. Não faça o que o seu coração está pedindo. Tome muito cuidado com esse negócio. Eu vou fazer aquilo que o meu coração está mandando. Faça o que o seu coração está mandando. Nem sempre aquilo que está pedindo ou mandando o nosso coração vem de Deus, pertence ao Senhor. Nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino, portanto, são contra nós. O pecado, a vontade fora da vontade de Deus, a vontade do homem fora da vontade de Deus, ele é contra o próprio homem. Não é só simplesmente satisfazer a vontade do seu coração, satisfazer a vontade da sua carne, mas você precisa entender que essas vontades carnais também são contra você. Elas te destruirão. Cabe a você a negar tudo isso. Cabe a você dizer: aqui não vai entrar. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Não era Deus que estava ameaçando a Caim. O próprio pecado já estava dizendo: eu vou destruir você. Abre e eu te destruo. Então, quando você abre a porta, quando você não nega a si mesmo, aquilo que você colocou para dentro da sua casa, que é o seu coração, isso vai te destruir. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Algumas consequências são trágicas e você precisa tomar cuidado com isso. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Todos aqueles que receberam a palavra do Senhor com bom grado, se faz necessário obedecer a essa mensagem, a esse Evangelho. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência, e isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Aliás, por 2 vezes, Paulo relaciona em sua carta aos Romanos a obediência com fé. Não é só obedecer da boca para fora, é obedecer de todo o coração, porque crê que aquilo que está escrito, aquilo que Deus está falando através da sua palavra é uma verdade e é bom para mim. Romanos capítulo 1, versículos 5 ao 6 diz o seguinte:
Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Eu e você fomos chamados para servir a Cristo unicamente, para obedecermos a sua voz. O Senhor, ele não transforma ninguém em robôs. O Senhor, ele não transforma ninguém em uma máquina. Não é sim, sim, Senhor, e acabou. Não é isso. Mas nós obedecemos pela fé. Nós obedecemos porque nós amamos. Nós o obedecemos porque confiamos na sua palavra. Em Romanos, capítulo 16, versículo 25 ao 27, diz o seguinte: Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dado glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Na verdade, há uma inquestionável conexão nas Escrituras entre crer e obedecer. Cristo nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura e disse que os que crescem seriam quê? Salvos. Marcos 16, versículo 15, diz o seguinte: E disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso é uma ordenança. E aí nós precisamos obedecer em amor, porque entendemos que existem pessoas que necessitam de conhecer a Jesus Cristo como nós conhecemos. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Não é quem não for batizado não será salvo, é quem não crer será condenado. Portanto, o Evangelho requer do homem uma resposta de fé. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga Jesus obedecendo por amor. Mas o mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos das nações e os ensinássemos a guardar, obedecer, a cumprir, a atender tudo o que ele havia ensinado. Então, quando você renuncia a todas as obras das trevas, quando você renuncia a todas as obras carnais, quando você renuncia à tua própria carne, ao teu querer, aquilo que te afasta da vontade de Deus, você se aproxima do Senhor, você se torna de fato um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus Cristo aqui nessa terra, e você começa a levar entendimento para outros, fazendo outros discípulos, ganhando vidas para Jesus, transformando essa pessoa através da pregação do Evangelho em discípulos de Jesus Cristo e levando essas pessoas também à obediência, a cumprir, a atender o chamado de Deus para a vida deles. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20 diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, até a consumação de tudo. Fé e obediência andam juntas. Fé e obediência andam juntas. Você tem fé, você obedece, então isso será bom para você. Vai te levar muito mais além daquilo que você jamais imaginou. Na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. A sua vontade e a sua palavra. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 ao 9, diz o seguinte: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu.
e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha que coisa extraordinária. E quando nós imitamos Jesus, quando nós colocamos tudo isso em prática, também nós seremos aperfeiçoados, somos aperfeiçoados, nos tornamos também uma fonte eterna sendo derramada sobre a vida das pessoas que precisam conhecer Jesus. Mas para isso eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso crucificar a minha carne em Cristo Jesus, eu preciso passar pelo batismo da cruz, eu preciso reconhecer quem é Jesus e para que Ele me chamou. Ele não me chamou simplesmente para ser salvo por Ele. Ele tem uma obra a realizar na minha vida e através da minha vida, mas muitas vezes, porque eu não quero negar a mim mesmo, a minha vontade, os meus desejos, a minha carne, tudo isso impede de Deus operar em mim e através de mim. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. É privar você de algo que é ruim. Trata-se do princípio da obediência sendo cultivada através do exercício da única coisa que pode barrar nossa inclinação ao pecado. E aí é ativado em nós o quê? O domínio próprio. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras. Em Gálatas capítulo 2, versículo 19 ao 20, ele disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa interessante. Para que Cristo viva em nós, para que Cristo viva em você, para que você possa manifestar as obras de Deus, para que você revele Jesus Cristo ao mundo, você precisa passar pela cruz, ser crucificado, a sua carne precisa ser crucificada. Isso não é impossível. Se você desejar, isso pode acontecer na sua vida. E Cristo passará muito mais do que habitar em você, é viver através de você. Em outra epístola, o apóstolo descreveu a maneira como podemos nos manter crucificados em Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Imagina? O próprio Jesus disse que naquele grande dia, muitos chegarão: em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tudo aconteceu por causa do meu nome. Mas o que você deve ouvir no grande dia é: vinde, benditos do meu Pai, e possua, pode entrar, pode possuir, desfrutar daquilo que está pronto desde a fundação do mundo. O que é autonegação? Ela não deve ser confundida com autoflagelo. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o corpo deve ser vista como figurada, o que percebemos especialmente quando ele fala sobre reduzir o corpo à escravidão. Aliás, para entender melhor sobre isso, é você buscar naquilo que a palavra nos diz, que de que forma literalmente ele está falando. Esmurrar é colocar a sua vida literalmente diante de Deus. Colocar esse corpo a nada, esmurrá-lo, é submetê-lo à palavra de Deus, à vontade de Deus. E José ele fez isso. Eu não sei se você conhece sobre a passagem de José, quando ele já está no Egito e aí ele é contratado
pelo Potifar para trabalhar na sua casa, e a esposa de Potifar, ela se encanta por José e ela, um certo dia, ela quer ter uma relação sexual com ele. E ele foge. Ao fazer isso, ele estava reduzindo a sua carne à escravidão, esmurrando a sua carne, dizendo não, negando aquela oportunidade que ele estava tendo. Por quê? Porque ele decidiu obedecer, ser fiel ao Senhor, mesmo em uma terra estranha. O primeiro casal se perde literalmente num paraíso. Jesus, em um jardim, decide obedecer ao Pai. Existem pessoas que estão se perdendo por tão pouco, mas ao falar sobre isso, não estou dizendo que elas devem se perder por muito, pelo muito, através do muito. Às vezes elas se perdem dentro da sua própria casa. Elas se perdem dentro de uma festa de aniversário, de casamento, de um jantar, de um almoço. Elas se perdem dentro de uma sala de uma faculdade, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ônibus, de um metrô, de um trem. José permaneceu firmado naquilo que o Senhor era para ele, não era nem o que o Senhor tinha para ele, porque até então ele não sabia o que o Senhor iria fazer com ele, o que o Senhor ia entregá-lo. Mas ele decide obedecer a Deus, da mesma forma Daniel e os seus amigos, quando chegaram na Babilônia. Poderiam se perder, estavam em terras estranhas, muita gente não estava ali do lado, não conhecia, sabiam quem eles eram, mas não conheciam de fato quem de fato era Daniel e seus amigos. Quando Jesus no Getsêmani orou para que a vontade do Pai fosse feita e não a sua, ele estava fazendo o mesmo, esmurrando a sua carne, reduzindo o seu corpo a nada. Quem já entregou a sua vida e tudo de si a Cristo não tem mais nada a perder. Não há ameaças que possam intimidá-lo. Quem de fato já entregou a sua vida para Jesus? É por isso que vemos no livro de Atos uma igreja imparável. Ninguém conseguia parar a igreja de Cristo. Ninguém conseguia parar os apóstolos. Ninguém conseguia parar a multiplicação dos cristãos. Não havia prisões, ameaças, perseguições ou qualquer uma outra coisa que pudesse vir sobre eles, que pudessem parar aquela primeira geração de cristãos. E aí eu te pergunto, o que tem parado você? Que nível de rendição e entrega você já alcançou? Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? De se doar completamente, corpo, alma e espírito a Deus, tudo que tenho, tudo que sou a Deus? Ou sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos? Tem um texto bíblico que diz o seguinte: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, no dia que você tem vigor, força, para que não chegue os maus dias e nele você não tenha mais contentamento, alegria, prazer. Existem momentos das nossas vidas que elas vão roubando, minando a alegria de servir ao Senhor. A sua vida é preciosa demais para que você não a entregue para Cristo? Essas são as perguntas que precisamos fazer periodicamente. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Está em Mateus capítulo 16, versículo 25. Você já perdeu a sua vida
porque você deseja seguir a Cristo? Você já aprendeu a renunciar todos os pratos manjares que o diabo, através de pessoas, tem oferecido, tem colocado em cima de uma mesa e te chamando para comer? Você já aprendeu a renunciar àquilo que se faz necessário para que você tenha uma vida com Cristo aqui nessa terra bem-sucedida, para que você possa desfrutar em vida as bênçãos, as recompensas de Deus, alcançar essa dimensão de entrega e rendição em que nada mais importa, nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá nossa intimidade e comunhão com o Senhor, como também nos tornará imparáveis e invencíveis diante do nosso adversário. O Senhor deseja usar a você, não só para curar, não só para libertar pessoas, mas também para vencer o seu adversário. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça a entender e a colocar em prática esse princípio do reino de Deus, que é negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e continuar seguindo a Jesus, independente de qualquer situação. E isso eu tenho certeza que vai gerar em nós uma alegria que vem do céu para as nossas vidas. Eu espero ter te ajudado um pouco mais com essa aula e eu te espero na próxima.